Salve, meus amigos, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos ao Pod Farm Podcast, seu podcast de saúde, gestão, empreendimento, entretenimento. Quem tá falando aqui agora é Lucas Mento e ao meu lado eu tenho ninguém menos que Cris Tulha. Fala aí, Cris, como é que você tá? Sejam bem-vindos a mais um Pod Farma Podcast. Muito obrigada pela presença de vocês. Já sigam a gente nas redes sociais, curte, compartilha. Comenta, chega lá e fala aí, segue a gente lá, @Pod Farma Podcast. Estamos em todas as redes sociais. Se você já vai compartilhando com seus amigos, com seus familiares, vai deixando o seu gostei, vai deixando seus comentários lá, sugestões, dicas, críticas, a gente está aberto a tudo, né, Cris? Com certeza. Claro. Gente, hoje a gente trouxe um bate-papo muito legal para vocês. Não teriam pessoas melhores para falar sobre isso. Nós temos a doutora Mariela Romano. Ela é formada há 22 anos na Unifenas, em Fodinologia. Ela é expert em autismo. E para complementar esse papo, ela pediu pra gente pra trazer uma convidada e não tinha como falar não, né, Lucas? Que é isso aí? Porque ia ficar perfeito, vocês vão amar. Ela trouxe, convidou e nós aceitamos com certeza a querida Valéria Salgado, mãe de um dos pacientes dela, o João Pedro. E acho que vai ser um papo bem legal. A Valéria, ela, além de mãe do João Pedro, compartilha a vida deles na vida real, realmente, nas redes sociais. E ela é enfermeira, formada aqui na Unifal, mestrado na Unifal, e atualmente está na Facica, né? Desde 2017, lecionando. Eu vou te falar um negócio, eu tô com vergonha desse bate-papo aqui, porque o currículo dessas mulheres... Hoje tá... Não, o currículo hoje tá puxado pra gente. Faculdade, tipo assim, da doutora Mariela em fonoaudiologia e da Valéria em enfermagem é maior que o meu da minha vida inteira. Se puxar o meu do ensino fundamental até a minha pós-graduação, não vai dar o currículo, dá 10% do currículo dela. Hoje tá puxado pra gente. Gente, muito obrigada por vocês terem aceito. Sejam muito bem-vindas, doutora Mariela e Valéria. Pode se apresentar. Eu agradeço ao convite. Pode puxar um pouquinho mais aqui perto. Aí sim. Eu agradeço ao convite. E sempre falar de fonoaudiologia, né, para mim é o maior dos meus prazeres. Porque eu falo que a fono é a minha realização, é a minha diversão. Quando eu estou dentro do consultório, atendendo as minhas crianças ou os meus adultos, eu estou me divertindo. Uhum. E eu acho que isso já é comum para todo mundo aí. Você não trabalha, você diverte. Eu me divirto, porque eu gosto muito. Teu consultório é teu playground. É, mais ou menos isso. E eu também trabalho no hospital, hoje Hospital Alfenas, né? Do antigo IMESA. Eu já estou lá há 11 anos, fazendo a parte da disfagia, da reabilitação, né? Do paciente que fica internado. E dentro do meu consultório, o público é diversificado. De 0 a 100 anos. Mas hoje em dia eu ando com um nicho maior no autismo. É onde eu fiz muito curso, tenho várias formações. E eu brinco que eu e eles, a gente nasceu para ficar junto. E você se identificou com o tratamento no autismo? Eu identifiquei sim. Porque desde criança, sempre que perguntavam o que eu ia ser, eu respondia assim, eu vou trabalhar na PAI. Todo mundo, mas fazendo o quê? Não sei, mas eu tenho que trabalhar na PAI. A minha mãe fala que quando criança, eu tinha sempre alguma amiga especial. Eu ia num lugar, sempre as crianças especiais estavam ao meu redor. E isso foi a vida inteira. Então, eu entrei na faculdade de fono. Quando eu passei na faculdade, eu passei para fono, para direito. E acabou que eu comecei fazendo os 2 cursos e fiquei na fono, que foi o que eu me identifiquei mais. E eu senti uma paixão, foi amor à primeira vista. E nesse atendimento em consultório que você conheceu a Valéria. Isso, eu conheci a Valéria. Nossas histórias se cruzaram, Maria. Ela chegou no consultório com o João Pedro titico, já com uma coisa que não é comum, já com o diagnóstico fechado. A gente estimulou um pouco, depois eu também bati o martelo, e aí começou o tratamento do João Pedro. Entendi. Seja bem-vinda, Valéria. Tudo bem? Obrigada, tudo bem. Muito obrigada pelo convite. Boa tarde para todos vocês. Obrigado. É um prazer estar aqui. Muito obrigada, Mariela, pelo convite também, né? Ela sabe que eu adoro falar um pouquinho. Principalmente para o autismo, que foi eu falo que desde o diagnóstico do João Pedro, a minha vida ela mudou completamente.
né? E eu lembro como se fosse hoje, né? Eu fiz o caminho inverso pelo fato de eu ser enfermeira. Eu comecei a observar as diferenças do João Pedro dentro de casa, não foi? Porque geralmente o comum é que as crianças elas vão para a escola, para a creche, e lá elas têm um feedback de professores, tem que levar no acompanhamento, a criança demorando para falar. E aí foi quando eu levei o João Pedro. Eu notava que eu chamava o João Pedro não me olhava. João Pedro não se interagia com outras crianças. E aí até no momento eu falei, será que ele é surdo? Porque eu chamava, ele não olhava, ele já tinha, né, um aninho, né? E aí foi quando eu resolvi levar ele já direto no neurologista. E para nossa surpresa, da nossa família, na primeira consulta, João Pedro saiu diagnosticado com um laudo. E aí, na época, eu estava afastada da faculdade, eu não estava trabalhando, foi no período de pandemia. E aí eu estava trabalhando na empresa do meu marido, né, em Campos Gerais. E aí uma mãe, que era cliente de lá, conversando, falou assim, a minha filha é autista, e eu levo ela na Mariela, lá em Alfenas, ela é ótima profissional. Eu falei, você me passa o telefone dela? E eu peguei o telefone da Mariela, olha que é muito engraçado isso, porque foi antes do João Pedro ter o diagnóstico, eu não sabia, eu tava desconfiada, eu fiz tudo antes, né? E aí levei no neurologista, e aí ele saiu com o diagnóstico, e aí foi quando eu lembro direitinho, eu liguei pra Mariela e ela não atendeu. Aí ela me retornou, um pouco depois. Aí eu me apresentei, né? Falei que eu era a Valéria, expliquei a situação. Falei, olha, eu tenho um menino de 1 ano e 5 meses. Ele acabou de ser diagnosticado com autismo. Ela já falou assim pra mim, espera. Como assim? Não lembra, Mariela? Eu lembro como se fosse hoje, eu até arrepi na nossa conversa no telefone. Aí eu falei, ele foi diagnosticado. Ela, não, Valéria, calma. Eu falei, não, eu tô calma. Ela falou, não, mas calma, vamos marcar um dia pra você vir com ele. E assim fez, né? Eu marquei, agendei um horário, nós viemos, né, pra Alfenas, eu, meu marido. E aí a Mariela conheceu o João Pedro. E aí ela falou, olha, vamos fazer um plano, né, Mariela, de assistência. Você planejou uma coisa. E ainda falou assim pra mim, ó, por enquanto, vamos esquecer esse diagnóstico dele. E aí ela me explicou, né, Mariela, do atraso de linguagem, da fala, que ela falou assim, que talvez poderia ser muito... precipitado, diagnóstico. Ela falou assim, vamos esperar. E aí nós fomos, né, Mariela? E desde então eu nunca mais deixei de vir. Vão fazer 4 anos que eu venho toda semana na Mariela, né? E o João Pedro, assim, ele teve um desenvolvimento ímpar. O João Pedro já tá falando. E a gente tinha medo, né, Mariela? Eu tinha, né? Como mãe dele não falar. Eu não tinha medo, não. Ela falou. Eu sabia que ele ia falar. Mas gente, mãe, a gente fica assim, oh, meu Deus. E além de mãe, você tem um conhecimento. Acho que a gente estava discutindo isso na farmácia esses dias. Quando você sabe por trás, às vezes eu até não me trato como farmacêutica direito. Só que eu sei como eu deveria fazer. Isso, então, é mais tem um conhecimento fácil. técnico, ele é bom e ruim. Então, no meu caso, eu falo que foi assim, eu entrei na faculdade, que eu sou professora universitária, dou aula na FACICA, né, pro curso de enfermagem. E aí, quando veio a pandemia, eu fui desligada, e aí eu falo que foi até bom eu ter esse tempo, mais tempo em casa, porque foi quando eu pude observar. Você perceber. Mas foi o que aconteceu, eu comecei a perceber que o João Pedro, ele tinha um atraso. Tem males que vem pra bem. Sim, e aí foi quando eu tive mais tempo pra perceber e corri atrás, né? Mas assim, geralmente, são muitas histórias, não é assim que acontece. Na verdade, vou colocar para vocês, porque eu acho que é importante todo mundo saber um pouquinho, porque todo mundo fala, autista, autismo, e muita gente confunde, né? Então, hoje em dia, a gente fala TEA, transtorno do espectro do autismo. Tá? Por quê? Porque autismo não é uma doença, é um transtorno. A doença tem um marcador biológico. O autismo, ele não tem esse marcador biológico, entendeu? O que torna o diagnóstico difícil. Como que é feito o diagnóstico? O diagnóstico é clínico. Então, vai ao médico, né? Se for o caminho, por exemplo, vai primeiro no neuro, o neuro avalia a criança, ouve a família, faz alguns scores, tal. E na maioria das vezes, o neuro pede para ir para fono, para psicóloga, às vezes para TO, depende do caso, né? E aí, esses profissionais atendem um período avaliando e depois se fecha o diagnóstico. Normalmente, é assim que acontece. Ou o pediatra identifica, não tá falando, vai pra fono. Aí a fono estimula um pouco para depois mandar pro neuropediatra, certo? Quem fecha, quem bate o martelo é o neuropediatra. Junto com
Uma os sequência de equipe. profissionais. que com uma sequência clínica que está atendendo essa criança toda semana. Aham. E, então, vamos lá. Então, o transtorno, então, não é doença. Do espectro. Espectro quer dizer o quê? Ninguém é igual a ninguém. Então, não existe nenhum autista igual ao outro. Né? Eu tenho 22 anos na profissão. Muitos anos atendendo. Nenhum é igual ao outro. Nem parecido. É muito engraçado. Todo mundo, é assim, tem que ser assim. Não, não é assim. Cada um tem uma característica específica. Certo? Por isso um espectro. Então, você imagina, do branco até um pretão. Você vai aquele espectro de cores passando. É a mesma coisa, é o autismo. Tá? Então, e o autismo? O que é o autismo? O autismo é uma alteração no desenvolvimento neurobiológico da criança. Então, aconteceu alguma coisa durante ali o desenvolvimento que ele teve um prejuízo. Normalmente na pragmática, né? Na linguagem, né? Na pragmática. Para fechar o diagnóstico de autismo, tem algumas características pelo DSM-5. Então, duas coisas é muito importante. Primeiro, que ele tem que ter um comprometimento em comunicação, em interação. Isso tem que estar prejudicado. E tem que estar prejudicado também a área específica de movimentos estereotipados, que é, por exemplo, uma criança que gosta muito de ficar mexendo na rodinha, uma criança que faz o flay, que é a mãozinha. Eu tô aqui mostrando a mãozinha, gente. Vocês estão ouvindo aí, eu tô com a mãozinha aqui. Voltando aqui. Então, ela tem tudo isso e a dificuldade sensorial e a dificuldade de quebrar a rotina. Eles têm uma rotina certa. Então, isso, às vezes, muitas vezes, ele desregula. Ele não aceita aquela mudança. E é muito difícil para a família identificar isso. Ah, entendi. E assim, a partir do momento que tem esse diagnóstico de autismo, como que muda essa questão do tratamento? Deixa eu só esclarecer que a Mariela ficou confusa. A TT é a nossa técnica aqui, nossa nossa gerente, produtora. Nosso Boninho, nosso Pedro E aí Pedro ela vai tendo ideias, ela vai mostrando ali pra gente. Ela mostrou, a Mariela ficou confusa. Mas era só pra gente comentar. Sobre as coisas que ela pensou. Fica tranquila. Esquenta a cabeça. É que a TT ela é muito louca. Ela dá as teses dela, ela vai levantando plaquinha, entendeu? É normal. Gente, mas aqui, fazendo parênteses, eu tô aqui nesse estúdio da Ampliei. Gente, vocês não têm noção, eu tô me sentindo na Globo. Tem luz pra todo lado, Aqui, microfone grandão. Eu tô aqui assustadíssima. Aqui é o Pedro Bial, o Pedro Bial, a Fátima Bernardes. E o nosso Boninho nosso ali. Boninho ali, entendeu? Entendi. A gente aqui tá nível Globo. Não sei não breca não. Ainda tem um salgadinho divino. Gente, o salgadinho hoje é da Adriana e do Ney Salgados, viu? E tá uma delícia aqui de Alfenas. Como é que você emagrece comendo um salgadinho desse toda hora? Você tava de dieta, né? Não, eu almocei antes de vir. Eu comi antes de vir. Mas não tem jeito, tá muito gostoso. A minha estratégia é não almoçar. Entendi. Aí eu não fico no prejuízo. Mas assim, voltando ao bate-papo aqui sobre a questão do autismo, como que assim, depois do diagnóstico, assim, qual que é a primeira fase do tratamento? Se tiver tratamento, né? Como você falou, não é uma questão de... Tem. Deixa eu explicar. Uma doença, mas... Ela não tem... O autismo não tem cura. Não existe ex-autista. Entendeu? Não existe. É porque não é uma doença. Não é uma então doença. Então Então não tem cura, é um transtorno. Mas ele tem tratamento. É isso que eu ia falar. Ele não tem cura, mas ele tem tratamento. E a pessoa... Quando bem estimulada, muitas vezes elas têm uma vida normal, porque a gente também não é totalmente normal, ninguém. Né? Que eu diga. Então. Dentro do autismo, você falou que tem um espectro, mas dentro desse espectro, eu posso considerar que tem graus? Tem, né? Antigamente a gente falava em grau. Hoje a gente só fala em níveis. Tá? É o nível 1, nível 2 e nível 3. Nível 1 é quando a criança precisa de um suporte mínimo. Que é uma criança que fala, que é oral, sabe? Tem comunicação oral. Ela consegue se colocar, ela dá conta de fazer todas as suas atividades de vida diária. É uma criança que ela também tem perturbações sensoriais, mas menos
Que os menos outros níveis. evidentes, entendeu? Que outros níveis. É o nível 1. O nível 2, ela já precisa um pouco mais de suporte. Muitas vezes é também uma criança com oralidade, que se comunica, mas não tão funcional. E às vezes se desregula mais sensorialmente. Já o nível 3, na maioria das vezes, são não verbais. E apresentam mais dificuldade ainda na socialização. Então, o nível 3 é um suporte mais intenso. Tendo o suporte de fonoaudiólogo, TO, dentre outros profissionais da área da saúde, é possível trocar de nível? Sim. A criança, ela anda no nível. Então, mesmo com tratamento adequado, certo? A criança, às vezes, passa por alguma coisa, ela muda de nível. Tem época que ela vai precisar de mais suporte e vai ter época que ela vai precisar de menos suporte. Entendi. Isso vai de acordo com a criança, com o meio que ela está inserido. É muito peculiar de cada um. É, a parte do espectro, né? Não entendi. dá para generalizar nada. Mas é muito importante a gente colocar que é direito. Isso é uma coisa que eu falei, que eu vim aqui para falar isso. É direito da criança, independente se for na rede particular, quanto na rede municipal. A criança é autista, ela tem direito ao suporte. E faz E total tem que diferença ser no um dia a dia. suporte especializado. Não, isso aí é legislação. Isso é lei. Isso é legislação. Isso é lei, sim. Tá no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Isso é uma lei, essa lei tem que ser respeitada. Infelizmente, a gente vê muito desrespeito. Vamos ver, as escolas Em não cima. estão preparadas, né? Isso que eu ia falar, eu acho que as pessoas, desde que o João Pedro teve o diagnóstico, o que eu comecei a notar, né? A sociedade em si, ela tinha um desconhecimento do transtorno do espectro autista. Muitas pessoas têm um preconceito, Não, né? gera esse preconceito. Muitas pessoas acham que, inclusive, que é doença. Muitas vezes, eu já me encontrei em muitas situações em que eu encontro com algum conhecido. Ah, ele é autista. Tadinho. Mas tadinho por quê? Não, né? Não é tadinho. Ele, na verdade, todos somos diferentes. Ele tem uma percepção diferente das pessoas típicas que a gente fala, né? Porque ele tem um condicionamento neurotípico diferente, mas ele consegue ser estimulado. E o João Pedro é um exemplo de uma criança que, assim, desde quando nós fechamos o diagnóstico, eu não escondi de ninguém o diagnóstico, muito pelo contrário, eu abracei a causa. Eu ainda falei com a Mariela, eu falei, eu quero que o meu filho tenha a melhor qualidade de vida possível, e para isso, a principal parte era eu aceitar aquilo, porque ele era muito pequeno, então ele dependia de mim para tudo ainda, e eu decidi que eu queria ajudar ele de certa forma, né? Então, assim, as pessoas, o que eu notei depois que ele teve o diagnóstico? Eu tive dificuldade, embora eu tive a facilidade da Mariela, né? Eu tive que sair da minha cidade, porque Campos Gerais agora, assim, hoje em dia ele faz tratamento com psicóloga, né? Em Campos Gerais, está melhorando, né? Mas assim, porque antes as pessoas não conheciam, a realidade era muito diferente. E eu conheci muitas mães, depois do diagnóstico de João Pedro, que estavam passando pela mesma situação que eu. Então, eu acho muito importante trazer esse assunto à tona, trazer esse assunto para as redes sociais, para ele ser divulgado, porque existem muitas pessoas que às vezes têm crianças que são autistas em casa e que elas não estão tendo suporte, porque às vezes a criança não foi diagnosticada, porque muitas vezes eles subestimam. Ah, essa criança é mimada. Ah, essa criança não quer falar de preguiça, ela é preguiçosa. E a gente precisa entender, a Mariela não me deixa mentir, que as crianças, por mais que nós passamos por uma pandemia, foi um período muito difícil de adaptação. As crianças que nasceram na pandemia são crianças que tiveram um prejuízo no convívio social. Exatamente. E aí, agora que elas estão vindo, né, entrando na sociedade, pode ser que elas tenham alguma discrepância, algum estranhamento, mas isso não vai dizer ou não se a criança é autista ou não, né? A criança típica, ela consegue se introduzir ali no tempo dela. E isso ficou como desculpa. Ah, é pandemia. Eu escutei muito isso. Ah, é porque é pandemia, você tem que colocar esse menino pra brincar. Não, gente, eu coloquei, o João Pedro foi, ele está devidamente estimulado, eu estimulo em casa, ele foi pra creche, ele vai pra creche, né, desde 2 aninhos, porque a Mariela
Mariela falou, Valéria, chegou o momento. Eu falo que a Mariela é minha guru, sabe? Eu confio muito nela, porque ela foi a primeira profissional que, sem puxar saco, né? Porque ela tá aqui não, mas sempre que o João Pedro apresentava uma alteração, eu chamava a Mariela. Tá fazendo marketing, sabe? Aí, não, cobra o dinheirinho dela, aí, Mariela. Não, é porque assim, eu consegui uma confiança muito grande. Então, eu lembro que em novembro do ano de 2021, a Mariela falou, Valéria, João Pedro está apresentando prontidão para fala. Eu sei que nós não estamos numa época muito adequada para introduzir na escola, mas será que você não consegue colocar ele já? E aí foi, né, Mariela? Porque, na verdade, gente, é muito importante que as pessoas entendam o seguinte. A Valéria falou uma coisa aqui, que é um gancho para me explicar uma questão. Quando a criança começa a apresentar algum comportamento, na maioria das vezes, né, o autista se identifica pelo atraso na fala. Entendeu? E aí vem muito aquela história, espera 2 anos, espera 3 anos, que tem preguiça. Não existe preguiça para falar. Nenhuma criança tem preguiça para falar. Mas qual é mais ou menos o tempo assim, que a criança começa, sem espectro do autismo? Então, porque, primeira coisa, só para vocês entenderem por que não tem como ter preguiça para falar. Preguiça é um estado que a gente tem. Alguém tem preguiça 24 horas? Eu tenho. Brincadeira. Eu tenho. Que eu conheço, não tem. Entendeu? Então, você não tem uma preguiça para falar, porque ele não sabe falar ainda. Então, é assim, se deu 2 anos, não tá falando, né? Tipo assim, não tá conseguindo se comunicar com a família, já tem alguma coisa errada. Até um pouco antes dos 2 anos, você consegue perceber. Porque as primeiras palavrinhas vêm com 1 ano. Então, de 1 ano a 2 anos, dentro da fono, é normal você esperar 100 palavras. Né, ali embaixo. Então, não está se comunicando, está, né, percebendo alguma coisa, procura, gente. Tem que procurar. Porque o quanto antes você procura, melhor é o prognóstico. João Pedro chegou para mim com 1 ano e meio. Com 1 ano e meio. Então, com 1 ano e meio, eu peguei o João Pedro. Então, foram 6 meses, eu trabalhei toda a prontidão pela fala dele, eu trabalhei a linguagem, eu deixei ele prontinho. Falei, Valéria, agora ele precisa do quê? Do ambiente social, que ele não tem. Então, a escola não ensina ninguém a falar. Não ensina a falar. Estímulo. Mas ela estimula com o meio social. E a gente aprende por imitação. A fala é a imitação motora. A gente, que é típico, é natural. Mas para eles, não. Então, eles precisam do estímulo maior, entendeu? Então, por isso que eu falei para ela, coloca, ele não tem um irmão, ele não tem um primo. Foi a primeira criança da família, assim, da minha família. Então, não tinha ninguém para ter contato. Quantos anos que o João Pedro tem hoje? Hoje ele tem 3 anos e 8 meses. 3 anos e 8 meses. 3 e 8. Como é que foi essa evolução do tratamento dele? Você, tipo assim, que você vem acompanhando desde 1 ano e meio que tá com a Mariela. Como é que foi a evolução do tratamento dele? Então, o João Pedro, ele chegou sem ter contato visual nenhum. Ele não tinha nada, porque é uma das características do espectro. Então, assim, eu chamava, ele não olhava, não mantinha contato. Ele sempre tinha brinquedos, ele tinha estereotipia. Ele teve várias estereotipias, né? Mas hoje em dia, ele diminuiu muito as estereotipias. Mas antes ele fazia, como é que você falou que chama? Esqueci. Né? De chacoalhar as mãozinhas. Ele, hoje em dia, ele pula. Quando ele tá muito feliz, ele pula, né? Mas ele vai passar. São fases. É muito interessante porque você vai ver que ele vai evoluindo. E o João Pedro, ele começou, então, primeiro, né? Ele começou na terapia, ele começou a entender um pouco mais da funcionalidade do brincar, do trocar, me dá, deixa a bolinha, passa pra mim. E assim, é lento, né? É um processo que tem que ter paciência, tem que ter estímulo todos os dias. A Mariela ensinava no consultório, a gente repetia em casa, e eu faço isso até hoje. Hoje em dia é uma rotina, né? Mas já no início não era uma coisa que eu tinha que me policiar pra eu estimular o tempo todo. Depois ele começou a apontar, né? Aí ele é um avanço, né? De mostrar. Ele não tinha isso, que geralmente a criança, quando quer uma coisa, ela aponta. Ele não tinha. Mas aí ele começou a apontar. E aí ele foi desenvolvendo. Aí quando ele queria uma coisa, ele já começou a pegar na mão e levar a gente até onde ele queria. Então, se ele queria água, ele não falava água, eu quero água. Mas ele pegava a minha mão e me levava até Natália e apontava água. Então, eu sabia que ele queria água. Hoje, com 3 anos e 8 meses, ele já chega e fala, quero água. Então, assim, é uma evolução
solução. Faz um mês que ele falou mamãe. Então, assim, eu tô assim, eu ainda estou emocionadíssima, porque faz pouco mais de um mês isso, porque ele não falava. Eu falava, João Pedro, mamãe, mamãe. E ele falava, às vezes, outras palavras, água, palavras do cotidiano, mas assim, mamãe, papai, com a intenção de falar, ele ainda não falou. E aí, concomitantemente, a fonoaudiologia, né, que eu acho que ajudou muito ele, e passando com a psicóloga, um outro diferencial para o desenvolvimento do João Pedro foi que eu coloquei ele na musicoterapia, que o João Pedro ele é muito musical. Então, aqui em Alfenas, tem uma escola que chama Ritornello, e foi indicação da Mariela, inclusive, na época, ela falou, Valério, eu acho que o João Pedro gosta de música, ele bate e tal, coloca ele. E aí, um dia, a gente teve uma oportunidade, levei o João Pedro para Ritornello, gente. Aí eu achei que casou tudo, sabe? Ele é musical, ele escuta uma musiquinha, se ele bate, sabe? É muito bonitinho. E aí ele começou com o professor dele, o professor dele é o Matheus. E o Matheus estimulando as músicas, trabalhando em consonância com a Mariela, eu falando lá em Campos Gerais com a psicóloga, olha, assim, tá assim, assim, assado. Aí a psicóloga de lá arranjou um piano de brincadeira lá. Então, assim, existe uma conexão entre as terapias que ajudou muito o João Pedro. Então, assim, ele tem me surpreendido muito. E, assim, eu falo uma coisa que eu acho muito importante, é que eu acredito no potencial dele, mas eu não quero forçar ele a nada. Então, assim, eu respeito o limite dele. Porque cada criança, independente se ela é autista ou não, ela já tem o seu tempo, o seu tempo de desenvolvimento, de compreensão e tudo mais. Então, assim, eu respeito o tempo dele, eu não fico forçando muito também não, pra não ser uma coisa traumática, né? Por exemplo, então, assim, ele já tá uma criança muito desenvolvida. Hoje eu acredito que o João Pedro, ele é nível 1 ou 2, porque ele ainda não, ele usa fralda, então ele precisa ainda de ajuda pro banheiro, mas ele já consegue tirar roupa sozinho, coisa que antes ele não conseguia. Ele adora um banho, se lerdar, ele toma 5 banhos no dia, ele me puxa pro banheiro e vamos, né? Põe ele na natação, já levou bastante de água, então, já pode... o próximo passo agora eu quero colocar ele na natação. Porque ele gosta de água. Tirar ele da piscina. Difícil é tirar da piscina, exatamente. Porque a Mariela falou no início sobre a rotina, né? E essas crianças, né, que estão no espectro, elas gostam muito de uma rotina, então assim, não pode mudar nada. Então, hoje é um dia que possivelmente eu devo ter problemas à noite. Eu já sei disso. Por quê? Porque a terapia do João Pedro, eu venho todas as quartas-feiras para Alfenas fazer terapia, então ele faz a musicoterapia, depois vai pra Mariela, vamos embora e ele ainda vai pra escola. Hoje, nós fizemos diferente. Ele veio pra musicoterapia, depois nós almoçamos, eu deixei ele lá com a minha mãe e vim com a Mariela. E aí, depois que saindo daqui, ele vai passar com a Mariela. Então, assim, hoje, saiu da essa rotina, essa mudança de ordem, pra ele é importante. Ele vai sentir isso. Mas a gente, aí, o que eu vou fazer? Eu vou segue baile. Eu vou deixar, vou tentar, eu converso, deixo ele mais calmo, tento propiciar coisas que ele gosta mais, por exemplo, dar um brinquedo que ele gosta mais, pra ele não ficar tão desregulado, e aí ele vai dormir e amanhã um novo dia, se Deus quiser, e é assim todos os dias. O que seria esse sair da rotina? Qual é a reação dele? Ele fica nervoso, ansioso? Ele tem crises. Essas crises, eu também acredito que elas são... É uma característica da pessoa que tem autismo, transtorno do espectro autista. A crise, ela é o... A Mariela pode até me corrigir depois, mas assim, ela é a maneira como ele se expressa quando ele não consegue aquilo que ele quer, não é do jeito que ele deveria ser para ele. Ele programou, né? Então assim, imagina assim, você fala assim, nossa, que criança birrenta. Não, parece uma birra, porque ele chora, às vezes ele se debate. O João Pedro, né, que é o caso dele específico, ele tem apresentado, ele tem se mordido, ele tem se automordido, sabe? Então, se ele vê que uma coisa não tá saindo do jeito que ele quer, aí ele pega e morde. Então, assim, eu já fui orientada a segurar as mãozinhas, explicar, não, morder machuca, não pode, calma, né? Mas é um tipo de crise. Então, ele chora, ele entra em... Ele se debate, ele já bateu cabeça, agora não mais. Mas ele já teve essa fase. Então, assim, a gente precisa diferenciar o que é a crise da birra, porque criança, na faixa etária de 2 a 3 anos, ela faz birra quando você fala não, e ela... Mas ele é diferente, não é birra. Deixa eu explicar. É porque é como se eles desregulassem. Eu falo desregular. Ela fala Pode puxar um pouquinho mais perto. Cada um, né, fala uma nomenclatura. Então, é como se ele desregulasse, por algum motivo. Eles têm a rotina.
Eles pensam por imagem. Ele é totalmente visual, o autista. Então, vem a imagem no dia dele. Naquele dia, se alguma coisa sair do lugar, se aquela coisa tiver um peso muito grande para ele não consegue se regular de novo. Até a gente, por exemplo, eu tinha o podcast, eu nem consegui comer. Porque eu fiquei super ansiosa, super nervosa, errei o caminho 500 vezes. Pra chegar aqui no Pra chegar aqui, sou de Alfenas, nasci em Alfenas, vivi a vida inteira em Alfenas. Aí, Cris, não é só você que fica nervosa quando vem gravar, não, viu? Aí, Eu não como. fiquei assim, tensa. Agora você imagina eles. Ainda bem que tem salgadinho. Tem. Pode comer. Aí, você imagina eles. Para eles é bem mais difícil. É difícil. Então, o que acontece? Como que a gente pode ajudar isso? Antecipando. A previsibilidade, isso que eu ia falar. Isso é muito importante. Você tem que fazer o quê? Falar para ele, olha, hoje vai ser diferente. Muitas vezes o falar ainda não ajuda. Ainda não consegue, dependendo da idade e do desenvolvimento da criança. Então, você vai usar o quê? Figuras. Por isso que o meu consultório é cheio de figuras. Por a memória dele ser visual. Isso. Aí você vai usar a figura. Por quê? A figura junto com a fala, não vai... A figura, muita gente fala, mas se você vai usar a figura, que é comunicação alternativa, os PECs, você vai diminuir a fala. Não, pelo contrário, você vai aumentar a fala. Porque você vai aumentar o entendimento dele. E o estímulo. Quanto mais você entende, mais você fala de um assunto. Não é verdade? Que é o que leva eles a ter esse desenvolvimento que geralmente é para uma área, né? Que eles são muito inteligentes em uma... Tem algumas crianças com autismo que têm também associado a altas habilidades, né? Isso acontece, sim. Eu já tive vários pacientes. Mas aí você vê a discrepância deles para outras coisas. Isso dificulta ele em ter um contato social maior? Dificulta. Eu tinha um paciente, agora já nem mais para o paciente, porque ele formou. Ele fazia faculdade na Unifal. Os pais vieram junto com ele para Alfenas, acompanharam ele durante o período da faculdade. E ele era meu paciente. Porque ele era um jovem, ele falava até que bem, tudo, só que ele ainda tinha muita dificuldade dentro do autismo, mas ele era extremamente inteligente. Falava 4 línguas, era uma coisa assim do outro mundo. Um dia ele chegou para mim e falou assim, eu tô apaixonado. Eu falei, ei? Lembra que eu sou a fono, a psicóloga é outra. Não, mas deixa eu falar pra você. Eu falei, tá. Eu tô apaixonado na fulana, mas a fulana também gosta de mim. Era uma colega lá da faculdade. E aí eu virei pra ele e falei assim, Ele falou assim, só que eu não quero beijar ela. Ah, você não quer beijar? Não, eu vou trocar milhões de bactérias e doenças. Nem tinha Covid. Mas então você quer fazer o quê com ela? Eu quero fazer aquilo. E não vai trocar milhões de bactérias. Não. Aí, né, eu falei, olha, vamos conversar com a fulana, com a psicóloga dele. Vamos conversar com a tua psicóloga, ver com a tua psicóloga. Mas aí eu expliquei pra ele, parará. Nem sei mais o que virou. Eu sei que ele casou. Deu o ano certo, passado eu recebi o convite do casamento dele. Com outra lá de São Paulo, né, porque ele formou, foi embora. Mas ele casou. Mas é um exemplo de uma criança que o pai e a mãe sempre investiram. E hoje ele já é, né, adulto, tem os seus 20, acho que 25 anos. Então ele teve sempre um suporte grande da família. Né? Além de também, o que ajuda muito, que infelizmente é verdade, o suporte financeiro. Porque o SUS, ele tenta, né, te ajudar fazendo programa, mas muitas vezes não ajuda. Não é o suficiente. Não é o suficiente. Não é todas as cidades que têm muito recurso ou pouco recurso. Eu conheço mães, porque assim, aí o que aconteceu? Eu comecei a divulgar a minha rotina no intuito de ajudar pessoas que se viam no mesmo problema que eu, pra ajudar. E eu sempre gostei muito de falar, sempre fui muito comunicativa, sempre adorei a internet, então eu fui juntando o útil ao agradável. E aí a Mariela falando isso agora, eu percebi, eu lembrei de uma mãe que eu conheço, de outra cidade, ela é uma cidade de Minas Gerais, mas não é
né, de Alfenas, Campos Gerais. Tanto que eu conheço ela só por internet, não conheço a pessoa pessoalmente. Mas ela veio me queixar que na cidade que ela mora não tem psicólogo, não tem fonoaudiólogo, não tem nenhuma terapia, nem no SUS e nem em particular. Então, é um caso dessa mãe que ela precisa se deslocar para outra cidade e ela não tem o recurso que ela gostaria, que ela precisaria. Então, a criança dela não tem o mesmo suporte, comparando assim com o João Pedro, porque tem mais acesso. Aqui, a nossa região já tem, né, um desenvolvimento melhor. Então, assim, é triste ver que, assim, a gente precisa correr atrás disso, porque a criança autista, a Mariela falou isso no comecinho da nossa conversa, eles têm direito, né, de acordo com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, eles têm esse direito. Então, eu fico preocupada dessas cidades que não têm esses profissionais, que precisa de uma política, de algum transporte, de algum movimento para que essas crianças sejam assistidas, porque o quanto o João Pedro, eu não tô falando que ele é a criança autista mais desenvolvida do mundo, não, mas eu tento fazer o máximo por ele e eu estou vendo que ele está respondendo bem. Todo o suporte necessário. Ele está tendo o suporte necessário. Talvez, assim, eu poderia fazer mais por ele? Poderia, mas eu não tenho condição no momento, mas eu espero que sim. Tanto que outra questão que eu tô até aproveitando aqui para divulgar mesmo, é que lá em Campos Gerais, eu e meu marido, a gente fundou, né, junto com mais uma mãe de autista, o APA-CG, que é a Associação de Apoio aos Autistas de Campos Gerais. Nessa fundação, dessa associação que a gente criou, ela ainda... Agora a gente marcou uma reunião pra gente oficializar, porque tem toda uma documentação. Mas qual que é o nosso intuito? É da gente ajudar as pessoas, né, as famílias atípicas, né, que possuem crianças com transtorno do espectro autista de Campos Gerais, para ajudar, para apoiar, para oferecer um acolhimento. Porque, assim, eu faço isso, eu converso com várias mães. Eu teve uma mãe essa semana que me ligou para me contar que o filho foi diagnosticado, né, agora. Então, assim, o que eu podia ajudar ela, qual dica que eu poderia dar. E eu acho isso muito bacana, porque é uma experiência que eu vivi, que eu vivo, e eu gosto de compartilhar, porque eu sei que eu consigo ajudar de alguma forma, né? Certeza. Mas, então, esse suporte que as cidades precisam, porque a realidade, infelizmente, não é essa. Tem muitas cidades que não tem, que é mais difícil. E é preciso incluir essas crianças. E, fazendo um parêntese... Pode. Olha, gente... Pode puxar pra você ficar confortável. Puxar. Não, pode se encostar, pode. Eu queria mais água. Não... Pode pegar. Fazendo um parêntese, que você está falando, a questão é o seguinte, gente. É muito importante que o profissional que atenda o autista seja especialista em autismo. Isso. Porque é um trabalho totalmente diferenciado. Totalmente diferenciado. Entendeu? Então, o que eu vejo muito? Tem muitos colegas que atendem por atender, porque não tem nenhum tipo de recurso. Entendeu? E às vezes não tem recurso na onde está trabalhando, né? Então, você tem que correr atrás da formação. Isso é o diferencial. Isso é a pegada. Por exemplo, quando chega um paciente no meu consultório, a gente vai avaliar ele, ver as necessidades, e você vai ver o que você pode fazer para ajudar. Cada um é uma característica. Eu não atendo uma criança com distúrbio articulatório igual eu atendo um autista. Nunca. Igual eu atendo quem tem dislexia. Igual eu atendo quem tem disfagia, que é dificuldade para engolir. Não, cada um se atende do jeito. Então, eu acho que a gente tem que atender dentro das nossas especialidades. Claro. Isso é uma coisa que eu falo muito, que eu prego muito. E eu já briguei muito por isso, porque já houve controvérsias, eu fui criticada uma vez, porque eu falei que eu queria profissionais especializados. Aí falaram assim, não, mas qualquer profissional, qualquer psicólogo, todo ele é formado e ele pode. Tudo bem, eu não estou tirando o mérito dos psicólogos, mas dentro dessa classe, a mesma forma ainda foi esse argumento que eu usei quando eu fui criticada, porque eu falei assim, eu sou enfermeira, mas eu não posso trabalhar numa unidade de terapia intensiva, numa UTI, porque eu não sou especializada. Eu vou chegar lá, eu corro risco de matar um paciente, porque cada um no seu quadrado. Então, assim, tudo bem, eu sou enfermeira, eu até na graduação nós aprendemos o básico, mas para atender a especialidade é preciso especializar. Com certeza. E é mais uma dificuldade. Então, assim, a gente tem que lutar por isso,
pela especialização desses profissionais direcionados para criança autista. É. Ô, Valéria, qual que é o... Pode fazer. Desculpa. Não, pode falar. Qual que é o Instagram da ONG que você não comentou? Pra É quem quiser APA-CG. seguir? APA-CG. APA-CG. Quem quiser segue lá no Instagram APA-CG. deles, tá? Que eles têm um programa O social muito APA, interessante. por enquanto, é eu que alimento ele. Então, assim, de conteúdo mesmo, tem mais no meu Instagram, mas o APA já tem lá as datas comemorativas. O seu é Valéria Salgado. Valéria Salgado. Valéria Underline Salgado. E eu sempre tento falar sobre isso, né? Só que assim, eu brinquei que é um hobby, né? Porque assim, eu sou professora acadêmica, eu trabalho, eu tenho a minha rotina, eu tenho a vida com o João Pedro. Então, assim, são 1000 coisas. Mas o tempo que sobra, eu gosto de brincar lá. Brincar que eu falo assim, né? É um hobby meu Sim. que eu gosto. E suas Mas é redes muito- sociais também, ô Marielle? A minha é arroba Fono Mariela Romano. Ó, já seguem elas lá então, viu? Quem quiser, quem tiver dúvidas, se quiser precisar de um apoio, de um suporte. E a Mariela sempre posta, Mariela, as terapias. Eu É, adoro ver. Quando... Eu, na verdade, eu fico meio em falta. Eu acordo bem, aí eu já ponho o bom dia e ponho as primeiras terapias do dia. Aí depois eu já não consigo mais, Mas gente. é porque é uma rotina. É bem... Então aí até muita gente me questiona, por que você põe só dos primeiros? É porque dos primeiros a minha sala ainda tá Em ordem. em ordem também. Porque cada atendimento, né, é muito material. É dentro do... Quando a gente Nossa, atende parece criança, é um paraíso. você tem que ter um Brinquedo. repertório muito grande, porque você faz um planejamento, igual meu marido brinca. Gente, ela trabalha até domingo, porque domingo eu fico o dia inteiro Montando. lá embaixo. Arrumando. Por isso que eu moro em cima, eu construí a clínica. Em cima eu moro, embaixo eu trabalho. Por quê? Porque meu marido falou que não me via. Então era um jeito dele me ver, eu ficar ali, junto, entendeu? Então a minha clínica é embaixo, né, Tetê? E a minha casa é em cima. Ainda tem uma porta que sai pra minha casa. Então, às vezes, a minha filha chega, mãe, eu tô viva, tô aqui. É mais ou menos assim. Como salvar um casamento? Construa sua casa em cima do seu trabalho. Foi meu marido que fez isso. Ele que fez isso, pra me deixar lá pertinho dele. É, Eu ele tá esperto. eu acho que isso aí é ciúme, é stalkeamento, hein? Não sei, não. Mas, ô Mariela, com uma forma de incentivo, eu sei que a gente vai cansando ao longo do dia, você perde até o tesão de gravar. Não, Mas não é, eu vou falar a verdade pra você. É porque eu sou muito ruim pra gravar. Ah. E de manhã cedinho, a minha funcionária da minha casa, que me ajuda, tá limpando lá embaixo. Ah, tá. Aí ela me ajuda a filmar. Entendi. Aí depois que ela vai embora, tem Fica que ser mais eu. difícil. Aí eu não faço, não. Não, porque se fosse só pela bagunça, não tem problema, porque é a realidade. Acho que isso... É mais a questão técnica mesmo. De vez em quando eu filmo, né, Valéria? Mas aí eu acabo perdendo tempo na terapia Pra fazer pra isso. filmar. Então eu acho que às vezes é desnecessário. Quando eu entrava com o João Pedro, porque no É. início eu entrava com ele até ele adaptar, né? Hoje em dia ele me empurra. Ele Na entra verdade, sozinho. assim, no começo, Ele eu gosta. só atendo as crianças pequenas, as menores, né? Independente se é autista, se não é autista, se os pais acompanharem. Por quê? Porque uma criança de 1 ano e meio, 2 anos, ela já tá lá porque ela não fala. Como que ela vai contar o que ela fez lá dentro? Porque não adianta meia hora, 45 minutos, 1 hora de terapia por semana sem ter continuidade em casa. A gente precisa saber o que tá acontecendo. Eu preciso que os pais reproduzam o que eu faço. Isso. Como que eu vou... Então, como que eu ia explicar isso para os pais? Eu não conseguia. Aí, o que eu faço? Eu levo o pai para dentro da terapia. Eles sentam, eles brincam junto, eu ensino a brincar. Tem muito pai e mãe que é muito... Às vezes, tem muita dificuldade de ter essa brincadeira. Descontato. De ficar um pouquinho sem o celular. Então, na maioria das vezes, umas 12 sessões, 15 sessões, é junto com o pai e com a mãe. Depois... Aí a criança mesmo decide. Tem criança que fica com o pai e com a mãe pro resto da vida. E tem criança igual o João Pedro, que não tem empurra. jeito. Não, ele não quer. Ele É o horário independente. dele. É. E o João E Pedro ele não acha tem que é dono, ciúme. e ele acha que é dono do consultório. E dono Eu acho- de mim, né? É, da Mariela, Eles acham, no final eles ficam achando que são meus donos. Aí um briga com o outro, sabe? Eles meu são assim, Deus. Né, Tetê? A Mari tem doce. No meu caso, eu ainda levei minha mãe, né? A avó também, porque a minha mãe, ela é pedagoga aposentada. Então, eu achava muito importante a minha mãe ir, porque aí ela conseguia aplicar, porque ela fica com ele pra eu trabalhar. Então, tudo que a Mariela fazia, eu acho que uma grande parte da evolução Foi do João isso. Pedro, eu sou grata a ela também, porque aí ela tinha o jeito, ela aprendia com a Mariela, e ela sempre faz, até hoje. Ela estimula muito Ela o João Pedro. reproduz. É. E aí tem vezes que eu paro, mesmo para o João Pedro, a Valéria não tá entrando mais. Mas eu paro
falo e falo, ó, vamos fazer isso? Esses dias eu chamei a atenção dela, do desfraude. Ah, é. Nossa, eu ainda não consegui. Ai, meu Deus, isso é difícil. Calma, você vai conseguir. Vou. Mas é O difícil. desfraude seria o quê? Tirar a fralda. É porque ele já tá falando, ele já fala xixi, cocô, Ele- só, e tá tirando a fralda. Só que eu tentei, né, principalmente no último feriado, que eu fiquei mais tempo em casa, eu tentei deixar ele só de cuequinha, mas ele tá tendo uma certa resistência. Até eu ia conversar com você hoje, porque depois do carnaval não te vi mais. Depois a gente conversa, Mariela. Mas é só... Termina o podcast com uma termina o consulta. podcast. Mas é porque tem essa dificuldade, mas assim, como eu disse no início, eu não tô com pressa, muita pressa, não. Deixa um tempo dele, porque eu tô com medo de ser uma coisa traumatizante, porque ele começou a chorar. E aí eu falei, não, melhor não, vou com calma, então, né? Então, assim, vamos com calma. É que cada criança tem um Agora, jeito. uma coisa que é muito microfone. importante, que eu falo muito, Pode puxar ele pra frente. que eu falo muito para os pais, é o seguinte, a criança autista, ela é muito esperta. Ai, mesmo. E a maioria, né, é bem espertinha. Então, eles sabem manipular também o ambiente. Então, os pais Nossa. têm que ter uma certa condução, entendeu? Tem que ter uma Porque, hora- na verdade, não é só a criança autista, é toda criança, né? A criança. minha filha, então, bem, tá na adolescência. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Mas isso dificulta mais pra ela, né? É. Que eu senti até um medo na fala dela de tirar ele dessa rotina e gerar Um alguma... estresse maior. Sim, mas é porque eu... Não, mas tem tempo mas pra isso. O João tem tempo. ele é só, novo, é. Eu só dei um exemplo aqui. Mas porque assim, a gente fica ansiosa também pra ver ele desenvolvendo. E como agora ele já fala xixi, cocô. Então, assim, ele já sabe, né? Ele já tá começando a entender. Então, assim, mas o problema dele tá sendo a parte motora. Mas aí eu já sei que é um outro trabalho, é paciência, é tempo. E vai chegar a hora Já que vai dar conquistou uma mãe esse certo. mês? Ah, tô muito feliz. Porque ele fala mamãe, papai, vovó, coisa vovô. boa. Ele tá um amorzinho. Te amar. Te amar. E a minha mãe sempre falou pra ele desde criancinha, vovó te ama, vovó te ama. Aí agora ela fala, vovó te... Aí ele fala, ama. Ai, que bonitinho. Então assim, ele tá cada dia mais evoluído. E hoje ainda o professor da música falou que ele tá muito entendido. Então assim, que a gente agora temos que começar a ter cuidado com o que falamos perto dele, porque ele já sabe tudo que eu tô falando, né? Então assim, é um desenvolvimento interessante da criança, né? E eu quero também abrir um parêntese para falar um pouquinho dessa questão do trabalho da música. Eu, como fono, eu acho que é muito importante a recepção, o ouvir, entendeu? Então, eu comecei a fazer um trabalho com a música, o seguinte, vários pacientes meus começaram a passar no ritornelo, né? Sob a supervisão do Gabriel e do Matheus. E começou a ter um desenvolvimento diferente. E a gente começou a fazer um trabalho junto. Então, a maioria dos meus pacientes, dos autistas, que conseguem, tem acompanhamento com eles. E a gente vê que a fala dessas crianças flui de uma forma diferente. Nossa, o João Pedro é prova viva disso. É sensacional. Sensacional. Foi assim, foi muito bom. Uma evolução muito grande. Nossa, demais. E Mariela, você tá nessa expertise, né, nesse trabalho, tem 22 anos, né, com criança autista. A gente falou lá, a Valéria falou da questão do preconceito que a gente tinha com a criança autista. E eu mesmo, eu mesmo fui inserido no meio que a gente tinha esse preconceito, né? Porque era uma criança diferente, né? Ela era uma criança que não, vocês estavam falando, não socializava tanto, tinha lá os seus tiques, os seus modos e tal. Você acha que dentro desses 22 anos de profissão, de expertise, esse preconceito, ele diminuiu, ele aumentou, ele se manteve o mesmo? Não. Na verdade, mudou muita coisa. Era ausência de informação, né? Antigamente, o autista era só o autista grave, que estava na instituição, na PAI. Hoje em dia, a gente já consegue identificar desde o mais leve até o mais grave. Só que a gente tem que tomar muito cuidado com uma coisa. Sabe, Lucas? Que eu me preocupo muito. Todo mundo fala, mas o autista grave tem que ter cuidado, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Não, gente. O autista leve também. Porque o autista leve, ele sofre.
Ele sofre porque ele também percebe o que está acontecendo, mais do que o outro. Então, ele também sofre as limitações dele. Então, os dois, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Nossa, uma Os fala dois muito têm que ter importante. um suporte. Eu falei leve, gente, mas agora é tipo 2. nível 1 e nível 3. Essa fala Eu do tua- leve não pode... Nós não estamos falando mais dela, mas eu ainda... Tá desacostumado. Ainda tá? Como a gente tá É em conversa hábito. informal aqui, É você hábito. olhar. Mas é muito importante a gente entender que o autista leve também tem as limitações e também precisa da ajuda. Sim. Porque o que a gente vê muitas vezes, eu vi muito esse começo de ano isso, não, ele fala, ele lê, ele escreve, Então, ele pronto. vai no banheiro sozinho, ele come sozinho, ele dá conta, não precisa de mediador. Só que ele fala, mas ele não entende duplo sentido. Eles Ele são não muito entende literais. se o coleguinha tá rindo dele. Ele pode ser ridicularizado. A criança maiorzinha, o adolescente, ele já tem a maldade. Entendeu? Então, eu acho que tem que ter. Ele tem esse direito. Então, eu sou uma pessoa que brigo muito com isso. O ano passado, eu tive uma briga muito séria aqui em Alfenas. E, graças a Deus, né, melhorou a situação. Mas aqui em Alfenas, no município de Alfenas, a gente tem uma escola aqui dentro, eu não sei nem se eu... Posso falar? Pode. Pode, à vontade. Que é o Tancredo. O Colégio Tancredo é exemplo. É exemplo. Lá é uma coisa do outro mundo. Muitos dos meus pacientes estão em escolas particulares. Não tem o tratamento que tem na escola pública. Não, eu falo para ir embora pro Tancredo. Agora a gente já tá vendo que esse trabalho do Tancredo tá passando para as outras. Tá legal, porque realmente uma tinha que começar. Você vê que já melhora. Então, isso eu tô te falando um exemplo do município de Alfenas, que é o município que eu vivo, que eu resido e que eu várias vezes eu vou lá no Tancredo, eu tenho como ver. E é um trabalho muito legal que está acontecendo dentro do Tancredo e agora já está em outras escolas municipais também, eu estou vendo esse trabalho acontecer. E dentro da escola particular aqui em Alfenas, tem uma escola que vem se destacando. Mas não vem ao caso, né? Mas é bom a gente ver essa evolução, principalmente dentro das escolas, porque assim, eu estudei muito tempo numa escola particular também, e assim, tinha até um certo suporte, mas não era aquele suporte efetivo, era mais uma questão assim, o professor dava uma atenção a mais, entendeu? Tipo, ele tinha que estar ali mais perto, mas não era aquele suporte que você vê assim, putz, ele tá realmente com o mediador que você falou, né? Eu chamo de mediador, mas eles chamam de apoio. Por que eu chamo de mediador? Porque ele não pode ser professor. O professor, ele pode ter a formação do professor. O professor é quem ensina. Quem vai ser o professor do João Pedro vai ser o professor. Da sala de aula. Da sala de aula, o professor regente. Isso. O mediador vai mediar. Vai ajudar na comunicação e nos comportamentos do João Pedro para ele ficar inserido ali. Esse mediador, ele não vai ajudar só com o professor, ele vai ajudar quando o João Pedro for para o recreio e não conseguir brincar com todos. Aí ele vai fazer a ponte do João Pedro para o João Pedro brincar com as outras crianças. Então, esse mediador, ele vai mediar essa criança. Ele leva o João Pedro no banheiro quando ele ainda tá aprendendo, quando ele não sabe. Então, ele tem a mediadora. Então, na verdade, o papel não é de ensinar. E isso foi uma coisa legal que a gente conseguiu passar isso pro Tancredo. O Tancredo conseguiu entender que quem ensina é o professor. Quem adapta o material para a criança é o professor. E o mediador, ele faz com a criança. Ele faz. Mas quem vai lá na carteirinha e falar, é para você circular A e B... É o professor. Porque isso é uma inclusão. Senão você exclui a Aí criança. você faz uma exclusão. Né? Por que ela vai ter aquele professor? Então põe ela em outra sala. Né? Se vai ser outro professor que vai ficar por conta dela. Eu sou advogada, a gente estudou direito, quando estava dentro da faculdade. Quando saiu o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a principal preocupação do Estatuto é a inclusão da pessoa com deficiência na sociedade. Exatamente. Porque eles, igual eu falei, eu fui criado no meio de preconceito, tanto que a pessoa especial, né, ela tinha a escolinha dela especial, que era a PAI. Sim, hoje em dia já mudou. Hoje em dia já mudou. Né? Até quando eu estudei em escola particular, a gente tinha lá umas crianças com deficiência, especiais e tal, mas não eram muitas, era uma
que, tipo, ficava 1 ano, 2, no máximo, saía, entendeu? A gente não tinha essa inclusão convívio, mesmo, né? esse convívio mesmo, né? Então, eu acho isso muito interessante de saber que a gente evoluiu enquanto sociedade, né, dentro desses 22 anos de profissão, que agora a gente está entendendo que a pessoa com o espectro do autismo, né? A pessoa com o espectro do autismo, ela é uma pessoa. Sim. Ela não é um ser ali que você tem que... de porcelana, que você tem que ter muito cuidado, entendeu? Que ela é uma pessoa, ela tem que ter esse convívio em sociedade. Tem que ter a experiência e tudo mais. Eu vejo a mudança desse preconceito, eu não vejo na nossa geração. Não. Mas na próxima. Eu vejo na geração da minha filha. Minha filha tem 15 anos. Que eles entendem muito, Ela né? teve coleguinhas autistas. Teve coleguinha autista. Uhum. E hoje ela defende. Ela e os próprios amigos. Então, Sim, eles já sabem. isso é muito então, importante. é lá que eu tô vendo crescer um movimento diferenciado. Sim. Eu não sou daqui de Alfenas, eu sou do interior de São Paulo, São José do Rio Preto, e sempre estudei em escola particular. E eu estudava em uma cooperativa, na Copec, que a gente tinha um colega de sala que era autista, acho que ele ficou comigo do 4º até o 3º colegial. E a gente acompanhou todo esse processo, a mudança de professores, a mudança para o colegial foi difícil. E ele sempre tinha a tutora do lado, que era muito, a mediadora, que era muito importante, porque tinha dias realmente que acho que saía um pouco da rotina dele, que ele ficava muito agitado, não conseguia deixar ele sentado na sala, e ele tinha o negócio que você falou de pular, eu lembrei dele na hora, que ele ficava pulando e batendo palma. Mas na hora que entrava num assunto que ele gostava, Acabou. gente, aula de inglês, ele sabia, assim, tudo. Filmes, se a gente falava de filmes, ele sabia o produtor, onde foi feito, quem era o ator, tudo. O João Pedro, Ele dava aula. ele tá na fase, até eu tenho que... A psicóloga já pediu pra eu me policiar, porque ele tá gostando muito de desenhos, formas, cores, em inglês. E aí, igual ela falou, como ele ainda não fala, precisa primeiro abordar a linguagem portuguesa, né, com ele. E não deixe ele ficar vendo desenho em inglês, joguinho em inglês, porque ele tem uma facilidade enorme. Aí eu ainda brinquei com ela, eu falei, tá bom, mas aí depois, né, que ele já falava o português bem, deixa ele falar bastante inglês, porque eu vou levar ele comigo, vamos viajar, conhecer o mundo pra ele falar inglês, porque eu não falo. E Valéria, assim, mas brincando, assim, porque ele claro, tem uma facilidade. Você, depois assim, que você descobriu o diagnóstico e passou isso pros seus familiares, como que foi a recepção da família para com o João Pedro? Foi muito bom, graças a Deus, tanto a minha família quanto a família do meu marido, nós temos um apoio sensacional, né, de aceitação, de compreensão e de adaptação, porque em muitas situações a gente precisa adaptar a rotina deles pra gente ter uma convivência boa e evitar que ele entre em crise, que ele se desregule, né? Então, assim, graças a Deus, tanto a minha família quanto a do meu marido foram muito prontas em ajudar, elas ajudam muito até hoje, né? Então, assim, foi maravilhoso, eu não tenho que queixar dessa parte, foi muito entendido. E a Mariela tinha falado, que eu acho muito importante a fala dela, enquanto ao apoio do autista de nível de suporte 1. Porque muitas pessoas, muitas crianças, eu acho que às vezes passam despercebidas. Hoje em dia é mais difícil isso acontecer. Mas eu acredito que tem muitas crianças que são nível 1 e passam despercebidas, né? E ficam sem esse suporte, sem esse apoio. E às vezes vão ter dificuldade lá no futuro, né? Por exemplo, um dia eu estava conversando com o meu pai e o João Pedro teve uma crise do nada, né? E aí eu falei pra ele, tentei regular, expliquei que não podia. Aí meu pai ficou muito pensativo. E passou um tempo, ele falou assim pra minha filha, sabe o que eu tô pensando? Imagina quantas crianças, às vezes, são autistas, os pais não sabem e acham que a criança tá fazendo birra e bate nessa criança. E tem comportamento errado com aquela criança. E eu fiquei pensando, falei, poxa vida, meu pai tem razão, porque como que é verdade? Aí a minha mãe, que foi professora, ela falou assim, Valéria, eu tenho certeza que na minha vida, minha mãe foi professora 35 anos, sei lá, foi bastante. Ela já é aposentada. Mas ela fala que na vida dela de professora, que ela tem certeza, que ela começou a lembrar, ela fala, tem muitos alunos que eram autistas e a gente não sabia. E aí a escola exigia, os pais exigiam, os colegas exigiam, tinha o preconceito, tinha o bullying, que hoje em dia a gente fala bullying, mas antigamente não era bullying, mas essa criança possivelmente sofre ou sofreu muito. Ele tá sofrendo até agora, né? Virou um adulto, ele tá sofrendo. Então, assim, é muito importante esse suporte, reconhecer que o suporte, ele é preciso, mesmo que
que seja para o nível de suporte 1. Ele precisa, porque ele tem certas dificuldades na convivência, né? Em qualquer atividade que ele vai fazer, pode ser que ele tenha. Então, se ele tem esse intermediador, se ele é outra coisa que eu brigo muito, porque eu sou brigona. Mas, por exemplo, o autista, ele não tem muita paciência de esperar. Então, por exemplo, uma fila. Hoje em dia, se vocês repararem, na nossa região já tem, né? Atendimento prioritário, né, para deficientes, idosos, gestantes e autistas, né? Então, a primeira vez que eu fui para uma fila de prioridade, eu fui questionada. Por que você tá aqui? Eu lembro que foi aqui em Alfenas, lá na Pernambucanas. Eu fui pagar E eu tava com o João Pedro. A minha mãe também tava comigo, mas ele tava. Eu falei, você sabe por quê, senhora? Porque o meu filho, ele é autista. Então, ele tem prioridade de atendimento. Aí ela ficou me olhando assim, sabe? Aí ela não falou nada. Aí eu ainda falei, muito obrigada. E passei na frente, porque ele já tava irritado de ficar ali. Não é uma frescura da criança. Ele não consegue ficar muito tempo naquele mesmo lugar. Por isso, ele tem a prioridade. Pela própria cópia da retina, né? Você vai quebrar a rotina A rotina, dele, exatamente. Né? Né? Fica parada ali na fila, mas tem uma explicação, é um respaldo. Então, nós temos esse direito. Então, prioridade de atendimento. Nós temos direito a vagas de estacionamento. Então, tudo isso a gente começa a buscar. Então, por exemplo, lá em Campos Gerais, eu ainda não tinha visto falar. Eu fui atrás da prefeitura, fui no departamento de trânsito, consegui tirar o cartão de deficiente físico para o João Pedro, para eu poder parar nesses locais, né? Tem gente que ainda me olha torto quando eu paro no supermercado, uma coisa. Às vezes o João Pedro nem tá comigo, mas ele tá me esperando em algum lugar. Então eu preciso ser rápido ali, porque ele tá me esperando. Então, assim, eu tô justificando uma coisa que não é obrigação. É direito, entendeu? Não precisa justificar. Eu não preciso justificar. Mas eu faço questão de justificar e de sempre falar, porque isso é pouco falado e tem muitas pessoas que têm vergonha. Aí, eu já conversei com várias mães assim, nossa, Valéria, eu não tinha coragem. Falei, que não tem coragem. Não tem coragem. A realidade que a gente vive, porque assim, não estou romantizando, não estou vitimizando, mas é uma rotina desgastante. É difícil. Tem dias e dias. Dias que são mais fáceis, dias que são mais difíceis. Mas eles exigem muito da gente. Então, esse é uma coisa boba, né? Um atendimento prioritário. Mas se é meu direito e se eu vou conseguir poupar um estresse na minha vida, na minha casa, com ele, eu vou fazer. Então, eu acho que as pessoas têm que procurar os seus direitos. Tem a CIPTEA, que é a carteira de identificação da pessoa com autismo, que é uma carteirinha até que foi da Lei Romeu Mion, né? O Marcos Mion que lançou e tudo. Eu tirei a CIPTEA do João Pedro. Aqui eu nem uso muito, mas, por exemplo, se eu vou viajar para algum lugar, eu sempre tenho ela comigo, que se alguém vier me questionar alguma coisa, é um documento, é a identidade dele, né? E tem várias outras. Por exemplo, a criança que tem autismo, ela tem os pais ou condutores, eles têm direito à isenção de IPVA. Né? São muitos benefícios que são pouquíssimo falados. Então, a gente precisa falar, expor isso para as pessoas que têm crianças autistas na família, que têm pessoas autistas, que não é só criança, para usar desses direitos. Porque, assim, o transporte, eu venho para Alfenas toda semana trazer o João Pedro. Então, assim, eu preciso de uma segurança na estrada, eu preciso de um carro em boas condições, né? Então, é direito dele, entende? Então, isso tem que ser falado, tem que ser divulgado. Então, por isso que... falando, você não está exercendo esse direito para você, não é você para ele, porque ele precisa disso, ele precisa desse isso. acolhimento societário, e muitas pessoas do Estado não conhecem. Então, não... Só que, Pode puxar um pouquinho. Gente, eu acho o seguinte, não é toda família que consegue aceitar como a Valéria aceitou. Tem isso. Tem isso, tá? Tem muita gente, muita família que passa por um luto, tem família que nunca aceita. A gente vê muito isso, muita essa dificuldade. E isso é ruim para a criança, porque a família que não aceita, a família que não aceita, a criança, ela deixa de receber o estímulo necessário e aí ela acaba sendo atrasada, né? Nossa. Tem toda essa dificuldade. E assim, o benefício, né? O diagnóstico ele tem que ser dado o quanto antes para esse tratamento começar o quanto antes, né? Eu acho que quanto antes começar o tratamento, melhor é o prognóstico. Sim. Como todo tratamento, gente. Tudo que depende. Tudo na vida é assim. Para deixar enfatizado, quais são as principais evidências? Não ter resposta na visual, dificuldade na fala, que mais que você...
Assim, colocaria? Não, peraí, eu não sendo entendi. Não teve resposta visual? Que ela comentou que ele não respondia visualmente Ah, quando não, chamava. Quer saber as características na As características verdade, principais. entendi. As características principais. Ele tem atraso na fala, movimentos estereotipados, tá? Ele não consegue entender a função do objeto. Ele sempre busca movimento no objeto. Tem dificuldade com questão sensorial, que é de cheiro, de barulho. Às vezes gosta de muito barulho, às vezes não gosta de barulho nenhum. Roupa, algum tipo de tecido diferente, incomoda, certo? A questão da comunicação, da interação social. O contato visual é muito pequeno. A maioria não aponta, tem dificuldade em apontar. Não gosta muito, às vezes, daquelas brincadeiras de serra-serra, sabe? Porque você tem mais essa questão. Só que uma coisa que tem que desmitificar, que antes falava muito, que não gostava de beijo, de abraço. Não, eles adoram beijo, eles adoram abraço. Até demais. Isso não existe. O João Pedro é muito amoroso. Não, mas isso não existe. Eles são amorosos. Eles têm esse afeto, né? Isso aí, da onde surgiu, foi lá de trás. deve É ter outra sido- teoria. É o preconceito, porque igual eu te falar. Não é preconceito, não. É porque era dos mais graves, né? Hoje já não tem muito Mas até isso. mesmo mais grave, ele tem essa Não, ele resposta gosta ao afeto. muito da afetividade. Só que alguns Mas é não específico, gostam né? de contato, né? Outros gostam demais. Então, tudo é específico. Então, na verdade, os maiores marcos são esses. E eu acho que teve dúvida, procura. Teve atraso de fala, procura. E outra coisa que eu acho muito importante, que a gente acabou esquecendo de falar, é que todo paciente que chega no meu consultório, o que é a primeira coisa que a gente faz? A gente exclui o quê? Uma perda auditiva. Porque quem não ouve não fala. Verdade. E é um erro que eu tô vendo muito constante. Que as pessoas não pedem avaliação auditiva E o João Pedro quando fez. a criança chega. Você Fez. que pediu. Foi eu que pedi. Então, eu chegou lembro. no meu consultório, a primeira coisa que eu peço é avaliação auditiva. Para depois a gente pensar. Porque acontece muito de algumas crianças chegarem com atraso de fala e estarem com líquido no ouvido, infecção de ouvido, refluxo. Que acaba Aí atrapalhando. a audição, ela tá acontecendo, mas não com a qualidade que ela tinha que estar. interrupções. E aí atrasa a fala. Então, você tem que ir excluindo para chegar em algum lugar. Então, Seria- isso é uma questão muito importante. Então, o primeiro profissional a procurar seria o pediatra e ele vai encaminhar ou pode procurar direto uma Não, fono? pode procurar direto a fono. Sua não agenda tem tá problema. aberta? A minha agenda tá lá. ela é meio complicadinha. Mas ela tá lá. Porque você não atua só no consultório, né? Você tá no hospital também. Eu trabalho no hospital, né? No hospital Antigo Imesa, agora o hospital Alfenas, e trabalho no meu consultório. Agora eu tô só nos dois mesmo. Ah, então tá bom. Aí quem precisar de ajuda, né? Lá tiver na com Clínica suspeito- Viver. A Clínica Viver. Se precisar de ajuda, né? Pra gente poder ter esse tratamento realmente, porque é muito importante, né? É um desenvolvimento de uma pessoa, como qualquer outra pessoa. Sim, com né? Que a gente certeza. tem esse cuidado, assim, né? E assim, você tem alguma sugestão, Valéria, pra uma mãe que tá assim, tá com dúvida, tá com suspeita, ou que tem uma criança autista, tem alguma sugestão pra essa mãe, pra esse pai? Um Um conselho. conselho, assim, pra O poder tá primeiro dando? conselho é aceitar a diferença do filho, né? Aceitar a condição que ele se encontra. É o primeiro conselho que eu dou. Porque eu me senti livre, sabe? Quando ele foi diagnosticado e que eu aceitei, porque é muito mais fácil a gente lidar com uma coisa que a gente aceita e das pessoas... Porque justamente pelo fato do preconceito, né? Da pessoa. Então, assim, o nosso modo de lidar com a criança, com a pessoa, né? A aceitação ela é muito importante. Segundo passo, né? Viu que a criança tem um atraso, como foi o que a Mariela falou, né? Então, a criança tem um atraso na fala, a criança tem algum comportamento diferente, leva no profissional, procura ajuda, porque o quanto antes a gente consegue, né, esse estímulo, esse tratamento, melhor é a evolução da criança. E prova disso é o João Pedro, né? A gente vê que ele tá... E uma coisa também que eu queria falar é que, assim, ultimamente, eu vejo, como eu acompanho muito internet, essas coisas, eu acompanho muitas páginas, eles têm falado muito que, hoje em dia é modinha, autismo é modinha, tá na moda. Gente, não, isso é um erro grotesco demais da sociedade, querer falar que isso é uma modinha, porque não é,
né? Hoje em dia, o que está acontecendo? Hoje em dia, a informação está mais disseminada, a informação consegue chegar mais nos lugares, as discussões estão cada vez mais em pauta, nós estamos ganhando visibilidade, a gente consegue falar sobre o assunto, e aí agora está ficando mais conhecido. Então, não é modinha, né? Então, assim, se você tem alguma dúvida, se você leve a criança para acompanhamento. Eu falo que se por um acaso o diagnóstico não for fechado, a criança não vai perder nada com isso, porque ela foi estimulada de uma certa forma. Então, né, ela está inserida na sociedade, ela foi estimulada com os profissionais, e é isso que importa, né? Então, eu acho isso muito importante, muito válido. Porque eles dependem muito da gente e o sucesso, o desenvolvimento deles, eu acredito que depende muito do tutor da criança, né? Do pai, da mãe, ou quem cuida. E acho que a mãe entender que a culpa não é dela, né? Nesse processo de aceitação, que não foi algo que ela fez, não foi algo que ela deixou de fazer. Não. Era pra uma coisa que não tem uma explicação. Tem muitos estudos que falam da codificação genética, do comportamento, mas assim, é inconclusivo. Não tem nada fechado. Né? E a gente não tem o porquê se prender a isso, sabe? Tipo, por que será que ele tem autismo? Não quero saber o problema, porque eu quero que ele se desenvolva e pronto, né? Eu tento levar o João Pedro, introduzir ele na sociedade. Uma coisa que eu faço muito, levo o João Pedro na igreja, né? No começo, eu comecei a pensar assim, meu Deus, acho que esse povo vai me matar, né? Porque eu tô aqui, o João Pedro, que ele subia no altar, descia do altar e mexia com o padre, puxava a batina do padre. E eu falei assim, mas tem que deixar, porque é um modo dele ir. Levo ele nos aniversários todos. E as pessoas... E o que o meu ponto de vista foi esse. As pessoas saberem da condição dele evita olhares maliciosos, evita... as pessoas fazerem... Ai, me fugiu a palavra. Então, se as pessoas sabem que ele é assim e respeitam o jeito dele, pronto. Se ele der um grito, se ele der uma crise, se ele apresentar um comportamento diferente, é porque agora mesmo ele vai melhorar. E pronto, sabe? Evitar aqueles olhares preconceituosos, julgamento. Até de dó mesmo, né? Isso, exatamente. Sabe? Nossa, meu Deus. Aquela criança chorando. Não, nada disso. É tratar eles como pessoa, né? Que eu acho que é o mais importante da evolução. E confiar no potencial deles, porque eles têm muito potencial. Eu tô muito orgulhosa do João Pedro. Você vai ver, mas já que ele tá aprendendo inglês, vai entrar na natação, vai tocar música, esse rapaz aí, ele vai dominar o mundo. Você vai, escuta o que eu tô te falando. Ele vai fazer uma entrevista. Você vai ver, ele vai vir dar um podcast mas ele tá com 3 anos, eu tô com 26, até ele chegar na idade de fazer entrevista, eu vou estar com os restos dos cabelos preto e branco, aí já é. Não, eu já vou estar... Se sobrar cabelo pra sobrar, que eu já tô dando as entradas aqui, já tá acabando comigo. Mas é muito legal a gente ter isso, porque realmente, eu acho que pra mim é um papo muito legal, porque eu sempre tive esse tipo... Pô, que dó, sabe? É autista. Nossa, tadinho, ele é de porcelana. E aí tem que ter mesmo, tem que ter essa convivência, pegar, abraçar, se deixar, né? Também não é assim chegar chegando, mas... E acolher essa pessoa, porque é muito interessante isso, esse desenvolvimento dentro da sociedade, principalmente agora que a gente tem a lei, né? A lei, salvo engano, ela é de 2017, 2018. Tem a lei do Estatuto da Pessoa com Deficiência e já vai dando uma dica, né? Porque eu sou advogado, não vou vender meu peixe aqui. Mas se você acha que você tá sendo lesado num direito de uma pessoa com deficiência, procure seu advogado, procure uma assistência jurídica, procure até mesmo o próprio município, pessoas que trabalham com isso, para que você tenha o seu auxílio, tenha o seu direito, você tem que gozar o seu direito. Se tá em lei, você tem que usar. Exatamente. Porque assim, o Estado, ele só vai reconhecer esse direito se mais e mais pessoas, né, buscar. Sim. Pode buscar a Mariela, né, que tá aqui no consultório dela, a Clínica Viver, né? Onde que fica a clínica mesmo? O meu consultório é ali na Clínica Viver. É em frente à pracinha do asilo. Ah, ali na... E ali tem agora até um parquinho. Um parquinho. Inclusive, o João Pedro adora. Entre a Santa Casa e o Imensa, tá? Eu acho que... E aqui em Alfenas tem também, né? Tem que ir atrás de políticas. A gente tem que estar sempre cobrando isso. Mas eu acho que... Levanta um pouquinho, sim. O mais importante, gente, que eu queria deixar aqui, que eu gostaria de deixar, é o seguinte. Que todo mundo é igual. E todo mundo tem as suas dificuldades, né? E a gente deve olhar o outro com empatia. E eu acho que é a empatia que é a diferença nesse mundo hoje. E se você viu alguma coisa de errado, procura ajuda. Ou se você já tem alguém e ele já está, né, com muita dificuldade, procura. A gente está aí para ajudar, tá?
Procura também qual que é a associação lá de vocês, lá de Minas APA Gerais? CG. A APA CG, entra no Instagram das duas, tá? Vai lá, segue, procura mesmo, porque o direito ele tem que ser exercido, né? Ele não é um favor que é prestado, não, ele é um direito. E eu me ele tem que ser coloco à exercido. disposição, eu sempre me coloquei à disposição para qualquer mãe, qualquer familiar que precisar de ajuda, de um conselho, uma palavra amiga, porque a gente precisa também. Mas a gente Porque aqui a gente já passou, né? A gente aqui do podcast também, tipo, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma necessidade, tipo assim, eu quero um auxílio e tal, manda mensagem pra gente, Sim, a gente pode faz a mandar, a ponte gente entre vocês, a Mariela e a Valéria, a gente faz toda essa ponte também, precisar de assistência aí, a gente... Sim, a gente deixa o arroba de todo mundo aqui arroba de todo embaixo. mundo aqui embaixo. E nós estamos à disposição também. Eu acho que cada bate-papo aqui é um aprendizado pra gente. cara, eu tô E saindo hoje aqui arrepiado, foi sabe? sensacional. Porque eu acho que quando o assunto ele é falado, a gente aprende muito. E isso vai chegar a muitas pessoas. E muito obrigada por vocês estarem aqui. Foi esclarecedor, maravilhoso esse bate-papo. Duas feras, duas Nossa. mulheres assim incríveis, magníficas. Queria saber se vocês têm algum recado pra deixar, alguma sugestão. Não, só queria agradecer, o recado a gente já deu, né, Mariela? Eu acho que o recado já foi dado, verdade. mas eu quero agradecer e também quero lembrar todo mundo que dia 2 é o dia da conscientização do autismo. Dia 2 de abril. De abril. Dia 2 de abril, próximo 2 de abril. 2 de Tá abril. bom? Isso. Então, deixa aqui o meu abraço e o que precisar, a gente tá aí por essa causa. Eu também, muito obrigada. Obrigada. Contem comigo. Gente, muito obrigada. Nossa, muito obrigado vocês dois por esse papo incrível. Cris, muito obrigado, minha parceira de Igualmente. podcast, estamos sempre aqui. E você que nos assistiu, muito obrigado. Sim, a gente gostaria de agradecer nossos patrocinadores da Drogaria Santa Maria aqui de Alfenas, ao estúdio, que tem uma estrutura maravilhosa Estúdio pra Ampliei. gente, Estúdio Ampliei. E hoje a gente teve essas delícias Ó. do Adriana e Ney Salgados, gente. Espero que a minha maravilhoso aqui de nutricionista não Alfenas assista também. esse podcast. Ele tá de dieta. Eu tô de dizem. dieta. Uma Se ela assistir esse podcast, eu tô perdido na próxima consulta. E segue a gente em todas as redes sociais. Segue a Deixa gente seu lá. like, compartilha, salva, manda pro amigo que a gente ama, viu? Manda lá. Muito obrigada. Muito obrigado você que nos assistiu. Já vai seguindo o conselho da Cris aqui. Curte, compartilha, comenta. Manda pra todo mundo que você conhece. Vamos fazer esse podcast chegar no máximo de pessoas possíveis. Teve dificuldade, tá sentindo algum problema com quem tem diagnóstico autismo, procure as duas. Estamos aqui à disposição. Procure a gente também, que a gente pode fazer essa ponte. E nós estamos aqui pra Sim. agradecer vocês que assistiram realmente. Muito obrigado. Com certeza. Segue pra próxima. Gente, Até beijo. mais. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, muito obrigada. Tchau, Tchau. obrigado.